O marido de trabalho da minha esposa me chamou de chato e pensei que estava com ciúmes dele. Mas a resposta da minha esposa o calou, e agora tenho certeza de que ele está perdendo a cabeça. Eu conheci esse marido de trabalho na última quinta-feira na festa de Natal. Ele se apresentou como marido de trabalho, ligou para minha esposa, e disse a todos que, quando me viu, ele exclamou: "Oh, somos duas pessoas totalmente diferentes." Quão estranho, não é? Eu respondi: nem um pouco estranho. Nós nem nos conhecemos. Ele insistiu: não, quero dizer, porque Letícia e eu nos damos muito bem. Nós nos conhecemos e temos muito em comum. É por isso que ela é minha esposa de trabalho. Eu não sabia o que era um homem maníaco de sonho de pichi, mas aparentemente ele era um e pensava que era algo para se gabar. Achei tudo muito divertido, mas não foi divertido por muito tempo. No nosso caminho para casa, comecei a me sentir desconfortável olhando para o perfil da minha esposa, imaginando o que estava acontecendo na cabeça dela. Ela já havia me contado sobre seu novo colega de trabalho que se deu bem. Ela disse que ele era ótimo no trabalho e também um jogador como ela. Eu nem sei como segurar um controle de jogos corretamente. Eu sabia que eles mandavam mensagem com frequência, mesmo nos fins de semana, mas nunca pensei muito. 3 da manhã, sentei-me no banheiro, em completo silêncio, para não acordá-la, percorrendo seu telefone. Ela realmente é jovem e peculiar, suas palavras, não minhas. Ela também é muito engraçada. Novamente, suas palavras, não minhas. Em quase todas as mensagens, ele a chamou de esposa ou mulher. Em uma mensagem, ele a avisou de que os homens se apaixonam por ela facilmente e disse que só queria dar uma cabeça para ela. Eu acho que é porque ela é uma jogadora jovem, peculiar, engraçada e maníaca dos sonhos. Sua última mensagem foi da mesma noite depois que saímos da festa. Ele escreveu que estava irritado por ela não se despedir antes de sair e comentou que eu o surpreendi porque não esperava que ela tivesse esse tipo de homem como marido. Eu não conseguia dormir naquela noite. A imagem dessas mensagens continuava repetindo em minha mente como um filme ruim. Cada palavra escrita por aquele homem se sentia um desafio ao meu lugar como marido. Os homens se apaixonam facilmente por ela, disse ele, como se gabando. Quem diz isso a um homem casado? E minha esposa, ela leu isso e não disse nada? Acabei de seguir a conversa como se fosse normal. Na manhã seguinte, enquanto ela dormia em paz, fiquei lá olhando para ela, tentando descobrir o que havia mudado. Ela sabia que estava me machucando? Ela achava que isso era inofensivo? Eu não sabia, mas o peso de tudo isso era tão esmagador que decidi que precisava resolvê-lo. Não sou o tipo de pessoa que aceita ser desrespeitado. Quando ela acordou, eu estava na cozinha fazendo café. Eu fingi que tudo era normal, apesar de ser uma bola de nervos. Ela entrou, me beijou e começou a falar sobre seu dia. Acabei de ouvir, esperando o momento certo. Então, do nada, perguntei: você acha que é normal que seu colega de trabalho a chame de esposa de trabalho dela? Ela parou, visivelmente surpresa, depois riu como se fosse uma piada. Oh, isso? É apenas uma piada. Ele é assim com todos. Todos? Eu perguntei, olhando diretamente para ela. Ele chama outros homens de seu marido e envia mensagens de texto dizendo que precisam ter cuidado porque podem se apaixonar por eles? Seu sorriso desapareceu. Ela percebeu que eu sabia mais do que ela queria. Você pegou o meu telefone, ela perguntou, agora defensiva. Eu peguei. E não me arrependo, porque enquanto eu estava aqui confiando nela, esse homem está claramente testando limites. E pior, ela o deixou fazer isso. Ela tentou argumentar, dizendo que não era nada sério, que as mensagens eram inofensivas. Mas eu não podia mais ouvir. Algo dentro de mim estalou. Inofensivo? Você não vê o problema aqui? Ele está literalmente flertando com você enquanto sabe que você é casada. E, em vez de definir limites, você o incentivou, respondendo a seus textos como se isso fosse normal. Você acha que isso é respeitoso para mim? Para o nosso casamento? Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não teve uma resposta imediata, e isso só me deixou mais irritado. Levantei-me, minha voz tremendo de raiva. Você sabe o que é mais triste, amor? Não é que ele esteja tentando algo. É que você não me defendeu, que não fechou isso desde o início. Porque se os papéis fossem revertidos e eu estivesse recebendo mensagens como essa de uma colega de trabalho, você perderia a cabeça. Ela tentou se defender dizendo que não era um grande negócio e que eu estava exagerando, mas sabia que isso era mais profundo do que ela queria admitir. Era sobre respeito, sobre lealdade. E naquele momento, percebi que não podia simplesmente deixar isso deslizar. Eu decidi que precisava agir. Se ela não tivesse coragem de estabelecer limites, eu o faria. Peguei meu telefone e procurei o número dele. Ela tentou me impedir, mas eu estava determinado. Se você não lidar com isso, eu o farei. Quando ele respondeu, sua voz parecia doce e casual, como se estivesse esperando uma conversa amigável. Oi, sou o marido de Letícia. Eu quero deixar algo muito claro para você. Eu sei o que você está fazendo e agora pare. Você pode pensar que é engraçado ou charmoso interpretar marido de trabalho, mas deixe-me explicar algo para você. Minha esposa já tem um marido, e essa pessoa sou eu. Ele tentou se defender dizendo que era apenas uma piada, mas eu o cortei. Uma piada? Então pare de brincar com coisas que não são suas. Pare de enviar mensagens de texto para ela nos fins de semana. Pare de chamá-la de esposa. E o mais importante, pare de agir como se fosse mais importante. Porque deixe-me dizer, você não é. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Minha esposa ficou lá, atordoada, sem saber o que dizer.
Mas eu não tinha terminado. Amor, eu quero que você escolha. Porque para mim, isso não é negociável. Ou você desligou completamente qualquer coisa que atravesse a linha ou eu estarei fora. Não vou ficar em um casamento em que tenho que competir com um marido de trabalho ou com qualquer outra pessoa. Decida agora. Ela ficou lá, em silêncio, sabendo que qualquer resposta errada lhe custaria mais do que ela estava preparada para perder. Finalmente, ela concordou. Ela disse que lidaria com isso, que eu estava certo e que se arrependeu de não ter visto a questão mais cedo. Eu queria acreditar nela. Eu realmente fiz. Mas algo dentro de mim já havia mudado. A confiança estava quebrada, e eu sabia que levaria muito tempo para se sentir seguro novamente. Curta e comente para a parte 2.